Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, o verso de número 1. A Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor me fez andar em volta deste vale. Interessante, queridos. Eu quero relatar algo sobre este texto ao seu coração. Todos nós sabemos que Ezequiel profetizou 27 anos. O ministério de Ezequiel é um dos 5 ministérios descritos no livro de Efésios, o ministério de profeta. A Bíblia diz que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor. Ezequiel foi levado em espírito e colocado no meio de um vale. Quem é espiritual entende o que eu vou dizer aqui. Deus tem suas formas de conduzir o servo dele. Deus tem suas formas de trabalhar, de operar e realizar as suas maravilhas na vida de um homem, na chamada de um profeta, na chamada de um escolhido. Talvez eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez os vales que você tem passado, porque a mão de Deus levou Ezequiel no vale, não foi para o servo de Deus ser envergonhado, não foi para o servo de Deus ser confundido, de maneira alguma. Quando a mão do meu Deus está sobre a vida de um homem, sobre a vida de um chamado, de uma pessoa, sobre a vida de um ministério, de uma família, de um casamento, ou seja, na sua empresa, sua área financeira, Deus jamais vai te envergonhar. Interessante que tudo que acontece existe um propósito. O propósito de Deus foi a mão de Deus conduzir Ezequiel ao vale. O Espírito de Deus levou Ezequiel ao vale porque Ezequiel estava em espírito. Porque se o Espírito levou, sinal que o Espírito estava com Ezequiel, Ramandarábia, Sébia. O vale que você enfrenta hoje, talvez você está dizendo, pastor, eu não estou entendendo a minha chamada, eu não estou entendendo tanta perseguição. O vale que eu enfrento é de perseguição, pastor. Eu não sei como que os meus inimigos têm se multiplicado de uma forma, pastor. Pastor, o meu vale é de decepção, o meu vale é de solidão, o meu vale é na área financeira, o meu vale é na área espiritual. O meu vale, pastor, é na área sentimental. Eu não sei qual é o vale que você enfrenta. Talvez você tenha passado pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero relatar algo ao seu coração. Que Deus te colocou nesse vale não foi para você morrer. Não foi para você ficar parado. A mão de Deus, quando está sobre a vida de um homem, Deus fala, olha, eu te coloco em uma situação. Talvez você não compreenda, não entenda o meu chamado na tua vida. Mas as coisas sempre cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando o homem entende a sua vocação, que foi chamado para algo, nada pode parar um adorador, nada pode parar um profeta, nada pode parar um profetisa, nada pode parar um pastor, nada pode parar um intercessor, aquele que se levantou como diácono, um obreiro, aquele que exerce o seu chamado independente na área, no seu ministério. Eu quero profetizar que algo que você enfrenta, que algo que você está passando, não é para sua vergonha, não é para a sua decepção, é para que Deus venha te honrar. E eu quero profetizar que você vai andar no vale que você está enfrentando. Eu quero profetizar que a tua história vai ser mudada. A Bíblia diz sobre um homem chamado Neemias. Neemias foi chamado para reconstruir algo. A cidade de Jerusalém estava destruída, com portas queimadas, muros fendidos. E Neemias foi convocado, este homem, para realizar os seus feitos, as maravilhas de Deus. Interessante que Neemias chega no lugar onde está tudo destruído. A Bíblia diz que Neemias estava fazendo a obra. Sanbalate, Tobias e Gesem se levantaram para tentar anular a promessa de Deus, o plano que Deus tinha na vida de Neemias. Mas Neemias, um servo disposto e dedicado na obra de Deus, nada pode parar quem é dedicado, nada pode parar quem tem sonho, quem tem projeto, quem persevera, nada pode parar aquele que está exercendo a sua fé, a sua vocação. Interessante que a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre Neemias. Mesmo com situações, oposições contrárias, Neemias não parou. Neemias não se curvou diante da afronta, da decepção, das perseguições. A Bíblia diz que a mão de Deus vem sobre Neemias. Construir aquele lugar, irmãos, os muros de Jerusalém, as portas, em 2 anos. A Bíblia diz que a mão de Deus vem sobre Neemias. Em 52 dias a obra estava concluída para a glória de Deus. Em 52 dias, porque a mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. A mão de Deus também vem sobre o profeta Elias. Elias manda o seu servo descer o monte e olhar para o céu 7 vezes. 7 vezes o seu servo parou e observou, mas na 7ª vez ele subiu o monte e diz, Elias, eu vejo uma pequena mão de um homem no céu. A Bíblia diz que Elias diz para Acabe, Acabe, prepara a tua carruagem, porque há sinal de uma abundante chuva chegando. Acabe e sai disparado com esta carruagem. Elias agora sai, logo após Acabe sair.
E quando Acabe menos dar conta, Elias estava se locomovendo de uma forma sobrenatural, porque quando a mão de Deus vem sobre a vida do homem, Elias viu uma mão sobre o céu, o servo de Elias viu uma mão, e quando a mão de Deus vem sobre a vida do homem, a locomoção se acelera, ou algo sobrenatural começa a acontecer. E eu quero profetizar a mão de Deus sobre a tua casa, a mão de Deus sobre a tua vida, a mão de Deus sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada. Deus há de te honrar, creia nisso, persevere e acredite nos sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Receba essa palavra para a glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.